Bom dia, estamos com vocês aqui, quase terminando o livro de Hebreus, um estudo mais aprofundado no sentido de promessas e alianças, não no sentido de estudar profundamente as marcas da lei e dos tabernáculos, né? As minúcias dos tabernáculos, da roupa dos sacerdotes, tudo isso é mais aprofundado ainda, porque traz em si toda uma figura de Cristo. Um dia eu posso dar esse estudo para vocês das simbologias dentro do tabernáculo. As argolas, o varal com que os levitas carregavam a arca, cada asa dos querubins, o ouro, a prata, o bronze, o candelabro, porque tem 7 lâmpadas, porque os pães estavam sobre a mesa e tal. O livro de Hebreus é muito rico, né? Ele condensa muita coisa, né? Eu estou procurando ver aqui a teologia dele, o fundamento apostólico dentro do livro de Hebreus. Então, depois de falar dos heróis da fé e nos exortar para que fiquemos firmes nessa fé e não possamos tirar os olhos da fé e cairmos de volta ao antigo tabernáculo, caímos de volta à antiga lei mosaica, nós agora precisamos de ficar firmes. Nós agora precisamos ficar firmes no Senhor para que possamos, então, entrar num nível mais profundo com Ele. E nesse nível mais profundo é o capítulo 12. Você que agora está na promessa, fique sabendo que Deus tem um caminho de maturidade. É o que ele vai tratar no capítulo 12. Não, vocês não voltem para a lei, mas ficando na graça, Deus tem um caminho para vocês. Então, o capítulo 12, ele já começa numa conclusão, ele já começa num ápice, uma ideia central do capítulo. Portanto, também nós, visto que tenhamos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que testemunha? As do capítulo 11. Desembaraçando-nos de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia. O pecado, ele nos assedia o dia inteiro. Não adianta você achar que você é um crente, um cristão que está livre de pecar. O pecado tenazmente nos assedia. E sábio é aquele que entende que é pela graça de Deus é que chegamos lá. Quem quer ir na sua força, certamente um dia vai cair. Então, vamos nos desembaraçar desse pecado que insistentemente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que está proposta. Mais uma vez aqui, a palavra carreira. Quer dizer, a mesma palavra do capítulo 11, que significa peregrinação. O apóstolo Paulo usa muito essa questão da carreira como a corrida, né? Como a corrida para ganhar o prêmio, para ganhar os louros da vitória. Ele usa isso lá em 1 Coríntios. Nós estamos correndo não por acaso, mas correndo para ganhar a inteira liberdade de estarmos em Cristo. Então, ele fala aqui, a carreira que nos está proposta. Deus propôs para cada um de vocês uma carreira, um chamado, um posto onde você vai parar, uma estrada que você vai pegar, um desvio que você vai ter que fazer.
né? É a ponte que você vai ter que fazer. Na sua estrada, você é o construtor dela. Você vai abrir a picada, você vai tirar as matas e abrindo o caminho. Deus vai te mostrando o rumo e você vai construindo a sua estrada e Ele vai te dando, conforme você vai andando, Ele vai te dando aí o caminho aonde você vai chegar, até chegarmos ao fim da estrada, no último quilômetro, aonde Ele de braços abertos vai estar te esperando. Amém. Então essa é a sua carreira. Siga com fé em Cristo Jesus. Não volte atrás. Não volte a princípios de guardar o sábado, de guardar festas, de guardar leis, porque disto outrora eram figuras das coisas que haveriam de acontecer. Agora o que te interessa é ficar firme no nome do Senhor Jesus e na graça, na salvação pela graça. Vós, judeus, e vós, gentios. Apesar de que os judeus que moravam em Jerusalém, para não escandalizar, muitos deles guardavam partes da lei. Aí ele vem com o versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ao qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Porque ele estava em troca da alegria de ser a Trindade, ele suportou por alguns momentos a vergonha de ser crucificado, né? Que eram só os ladrões que podiam ser, eram crucificados, e inimigos do Império Romano, mas vencido essa crucificação, ele sentou-se à destra do trono de Deus. Então, fiquem firmes neste autor e consumador. Veja bem, duas palavras. Autor e consumador da fé. Autor da fé. Você não chega a Deus a não ser por Ele. E consumador. Você não é consumado. Você não é penhorado. Você não é ancorado pelo Espírito Santo. Então, ele é o autor e consumador da sua fé. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossas almas. Isto é, Cristo, que é... Amém, Lucas? Cristo é Cristo que suportou contra si mesmo. Vocês são como pequenos cristos que passarão também por provas e tribulações, não ao nível do Cristo, mas vocês passarão por dias maus. Então, suportem também estes dias, assim como ele suportou tamanha oposição dos pecadores. Que Cristo enfrenta o Império Romano, Cristo enfrenta os fariseus, Cristo enfrenta os saduceus, os escribas, Cristo enfrenta toda uma geração que tinha uma base doutrinária completamente errada e baseada na lei. Então, ele enfrenta sem tirar o corpo fora um segundo da vontade de Deus. Agora ele vai abrir um capítulo aqui dizendo um parênteses, nos lembrando das provações.
que elas, as provações, estes dias maus, em vez de nos tirar do Cristo, muito pelo contrário, revela o amor paternal de Deus para conosco. Olha que coisa legal. Ora, nossa luta não é contra o pecado, e ainda não tendes resistido até o sangue, como Jesus resistiu até o sangue. Ele foi na cruz, ele resistiu com o sangue caindo. Quer dizer, vocês não estão sendo crucificados, nem mortos. Vocês não estão derramando sangue. Então, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecido da exortação, como a filhos, que Deus discorre convosco, né? Deus discorre de uma exortação como a filha, Deus discorre convosco, que está lá em Jó 5,17. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado. Então, não desmaie, não menosprezeis, não desmaie na provação que Deus tem te mandado. Porque a aprovação, segundo Deus, produz frutos. E frutos da aprovação são frutos da vida, de vida e vitória e de esperança em Cristo Jesus. É para a disciplina que perseverais. Em outras palavras, se não houvesse disciplina, não havia necessidade de perseverança. Então, se você precisa perseverar em Deus, é porque vocês terão dias difíceis, mas não derrotados. Dias de guerra, mas não de guerras vencidas. Dias de batalhas, mas não de batalhas para sempre vencidas. Nós teremos dias de disciplina para nos formar. Pois que o filho há que o pai não corrige, você não corrige o seu filho, com o tempo você não corrige o seu filho. Então você que está andando com Deus agora, você também é corrigido por Deus. Dentro da sua estrutura, da sua psique, dentro do seu psiquismo, dentro da sua alma, dentro das suas emoções, dentro do seu conhecimento, dentro do seu proceder, você agora é formado, você é forjado, você é colocado no forno, como você assa o vaso da cerâmica, você é um vaso novo nas mãos do Senhor. Ele vai moldar você. Ele vai moldar as suas características. Então, é isso que Hebreus está chamando-nos, o capítulo 12, está nos dizendo que nós não devemos correr da disciplina que está proposta a nós. Mas, muito pelo contrário, a hora que ele fala no versículo 8, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Deus corrige ao filho que ama, ele vai falar aqui na frente. Ó. Além disso, tínhamos os nossos pais, que segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Se você tinha submissão ao seu pai e escutava a repreensão do seu pai, muito mais você tem que escutar a repreensão de Deus para vós. Por quê? A repreensão de Deus para vós é bênção, porque ele corrige ao filho que ama. A disciplina é para o aproveitamento. Ele fala no capítulo 10.
pois eles nos corrigem por pouco tempo, segundo melhor lhes parecer. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ninguém tem capacidade de ser participante da santidade de Deus, a não ser por uma vivência com Deus. E esta vem com disciplina. Então, não é disciplina. Deus vai te castigar. Esquece essa palavra castigo. Essa palavra castigo não tem que estar na Bíblia. Deus ensina. Deus não castiga. Essa palavra castigo é muito arcaica. Dá o sentido de um sadismo. Eu vou castigar porque eu vou vingar. Não. Deus disciplina. Deus ensina. Deus produz crises. Então, a palavra castigo, ela tem que sair do seu vocabulário. Você não está debaixo de um Deus que castiga. Você está debaixo de um Deus da graça, que deixa com que as circunstâncias formem vocês de uma maneira que aquela crise pode gerar uma nova pessoa em você. Então, isso não é castigo, como na palavra em si, Deus está me castigando. Não, esquece essa palavra castigo. Deus está te disciplinando. Deus está te ensinando. Porque você é filho, não é? Você não deixa o seu filho atravessar a rua sem ensiná-lo. É a mesma questão aqui no livro de Hebreus. Então, o seu pai, quando você é pequeno, sua mãe, ensina você a atravessar a rua. Se você faz aquilo como um ato de desobediência, você vai ser corrigido. Assim também Deus nos corrige para nos livrar do mal, para nos livrar de nós mesmos, das nossas imperfeições, seremos imperfeitos o resto da vida. Mas muitas dessas imperfeições são tratadas por Deus para nos livrar de caminhos tortuosos que vão nos fazer sofrer. Pois eles, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo ele melhor lhes parecia. Porém, Deus disciplina com aproveitamento para sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser de motivo de alegria, mas de tristeza. Ora, depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Então, toda disciplina, no começo, parece ser ruim. Todo ensinamento de Deus, toda disciplina, no começo, parece ser ruim. Mas lá no fim, ela vai te tornar participante da santidade de Deus. Então, Deus vai ensinando os princípios mais profundos a você e você vai tomando posse desses princípios. E cada vez que você toma posse, você torna-se mais ainda participante da obra de Deus, da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de glória, mas de tristeza. Ao, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos da justiça. Então, toda disciplina sua produz um fruto, é o fruto da justiça. É o fruto do reino de Deus. São frutos do caráter de Deus. Deus não te disciplina para torná-lo pior. Muito pelo contrário. Deus te disciplina para que você tenha os atributos dele, para que você tenha mais dele e menos de você, mais da vida e menos da corrupção, mais da ressurreição e menos da morte. Por isso, estabeleceis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos.
Antigamente, nos exércitos, quando eles estavam com medo, eles restabelecem. Por isso, restabelecei as mãos decaídas, joelhos, desculpa, trôpegos, quer dizer, fiquem firmes aonde vocês estão. Suportem a disciplina de Deus, porque ela tem um bom fruto para você. Você vai terminar essa disciplina com uma boa experiência, com uns quilômetros a mais na sua peregrinação, na sua jornada, na sua caminhada para o céu. É isso que o escritor de Hebreus está falando. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Fazei caminhos retos pela fé, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Fazei caminhos retos, caminhos bons, até que os mancos possam andar por eles e serem curados. Amém, gente? É aqui, olha a profundidade de Hebreus 12, nesse versículo. Fazei discípulo reto para que os pés, retos para os pés, para que não extravie o que é manco antes seja curado. Então, o que é manco, que está manquejando na fé, permaneça firme no caminho, para que você pare de manquejar e permaneça no caminho com Deus, na promessa, no caminho da certeza. Uma exortação de paz e de pureza. O apóstolo traz aqui uma exortação de paz e pureza. Então, ele dá uma mudada de assunto aqui, ele vem falando de provação, de disciplina, agora ele vai falar um pouco mais de santidade. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz para com todos. Se você precisa pedir perdão, peça perdão. Se você precisa seguir a paz com outros, façam isso, porque isso é de extrema importância. E muitas pessoas não fazendo isso, que é o que aconteceu com ela, elas não foram aperfeiçoadas. Elas não subiram para o céu com um corpo novo, que já começa a ser aperfeiçoado aqui na nossa mudança, na nossa transformação. Certo? Pois sabeis que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar no arrependimento, embora com as lágrimas o tivesse buscado. Seja uma paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, atendendo diretamente por alguém faltoso, né? Separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então não deixe uma raiz de amargura contaminar o seu coração. Seja sábio. Uma raiz de amargura é o que mais contamina o seu contato com Cristo. Ou vai ser você, ou vai ser ele. Raiz de amargura. Amém? Quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, tira toda a raiz de amargura, tira toda a falta de perdão do coração dos meus irmãos, dos nossos corações, para que tenhamos um caminho limpo, santo e agradável a Ti, que foi aberto pelo sangue de Jesus, está aberto os céus para nós. Isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora ele vai fazer aqui um contraste entre a lei e a graça, entre o Monte Sinai e Sião. Ora, não tendes chegado ao fogo apalpável e ardente,
e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de tais palavras, que somos o que ouviram e suplicaram para que não seja espalhado. Ao som que quando ouviram, suplicaram que não se falassem mais. Vai falar do Monte Sinai. Pois já não suportavam o que era lhes ordenado. Até um animal que se tocar no monte seja apredejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo quando Deus desce no Monte Sinai. Então o povo teve um pavor, um medo, né? Por quê? Porque era o Deus vivo ali, entronizado ali no Sinai. Mas tende chegado agora ao Monte Sião. Você não chegou no Sinai, de onde veio a lei. Você chegou no Monte Sião, de onde veio a graça. No Monte Sinai, o povo não podia atravessar a barreira que Moisés colocou, senão eles seriam mortos. No Monte Sinai, não. Jesus quebrou essa barreira e você pode chegar ao Monte Sião, aliás, com toda e qualquer liberdade, não sem sangue, mas pelo sangue de Cristo. Então você chega ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestiais e as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Você chega agora no tabernáculo celestial, não sendo espiados por sangue de ovelhas, de bois, mas por sangue do próprio Cordeiro. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz dele, que os esperassem. E a Deus, o juiz dele, e a universal assembleia. E a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quem são os espíritos dos justos aperfeiçoados? Aqueles que ficavam aguardando a vinda do Cristo. Assim que Jesus ressuscitou, eles foram aperfeiçoados. E durante toda a vida aqui na Terra também, eles foram sendo aperfeiçoados. A partir do momento que você encontrou com o Espírito Santo, você é aperfeiçoado. O normal é que você seja aperfeiçoado aqui nessa Terra. Perfeito não, veja bem, aperfeiçoados é muito diferente de perfeito. Se você quer ser um cristão perfeito, você vai ser derrotado. Você vai entrar num processo de culpa e essa culpa vai te tirar da igreja e vai te levar para o mundo. Você tem que entender que você está debaixo de Cristo e entender 1 João 1,9. Se pedimos perdão, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Todos nós pecamos. De apóstolo a obreiro, todos nós pecamos. Então você tem que entender que é pela graça, que é pelo amor, não é? Que é por Jesus. Versículo 24, o mediador da nova aliança, que é pelo sangue da expiação, que falam coisas superiores ao que falava o próprio Abel. Abel sacrificou ali o Cristo, entendendo que haveria um cordeiro que ia sacrificar por ele, mas um cordeiro superior. O que o Cristo traz com o seu sacrifício traz muito mais revelação do que Abel tinha. Então, vocês têm chegado à igreja dos primogênitos, arrolados no céu, ao juiz de todos, aos seus irmãos que foram aperfeiçoados no corpo celestial. Vocês têm chegado à nova aliança, ao sangue da aspersão, que falam coisas superiores ao próprio Abel. Quer dizer, o Abel é antes da lei, que falam coisas superiores ao tempo da promessa. O sangue de Jesus fala coisas superiores ao tempo da lei. O sangue de Jesus fala coisas superiores
a esse tempo nosso e vai falar muito mais superior quando nós chegarmos no céu. Nós vamos entender muito mais esse sacrifício de Cristo. Tendes cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, o que nós desviamos daquele que dos céus nos adverte. Se aqueles que estavam ouvindo no Monte Sinai não escapavam, não é, toda alma que pisar no monte fora, acima do que foi estabelecido, morrerá. Então, se eles tinham essa disciplina, quanto mais nós que encontramos com Deus vivo. Não é ele que vai fazer isso, mas a própria verdade que se encontra na natureza. Se você tem uma verdadeira ojeriza pela verdade, se você se levanta contra as verdades de Deus, elas mesmas vão fazer com que você seja um derrotado, um preso, um oprimido na sala do inferno. Não é nem Deus que se levanta contra você. Deus somente julga. Quem levantou contra você foi você mesmo. Porque você teve toda a oportunidade do mundo de perdoar, de ser perdoado em Cristo Jesus. Então, você se levanta contra você mesmo. Aquela voz que abalou, então, a terra, lá no Monte Sinai, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por toda farei abalar não só a terra, mas todo o céu. Aquela voz abalou o Monte Sinai e quando eles receberam a lei, eles ficaram com medo. Tal era a glória e o poder de Deus que estava sobre o Monte Sinai. Quão não será maior a glória agora que vos fala, né? Aquele que abalou a terra, agora que vos fala do céu. Então, ele agora fala do céu. Ele fala de sacrifícios muito superiores. Então, ele está dizendo para os hebreus, vocês que andavam na antiga aliança, que foi dada por anjos, que foi dada no Monte Sinai, e pelo poder de Deus sobre o monte, agora vocês estão num monte celestial, numa cidade celestial, num tabernáculo celestial, num sacerdócio celestial, que tudo aquilo era figura de tudo isso que nós temos agora. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que coisas que não são abaladas permaneçam. Você sabe que Deus vai abalar todas as coisas e vai construir novo céu e nova terra. Então, ele está exortando, fiquem firmes nas promessas e não seja como aqueles que voltam para o antigo tabernáculo, que voltam para a antiga aliança, porque agora vocês foram advertidos pelo próprio Espírito Santo que habita dentro de vocês. Lá não, eles eram advertidos pela lei. Agora vocês são advertidos por coisas superiores, por uma aliança muito superior, que é a nova aliança. Então, por isso, recebendo nós um reino inabalável, porque a antiga aliança recebia um reino abalável, o reino de Deus sobre a terra. Agora, recebendo nós um reino inabalável, que se encontra no céu, retenhamos a graça. Você não está andando debaixo da lei. Você agora está debaixo da graça. Ao você errar, não é que você está doido para errar, mas ao errar você tem o gatilho da graça, que se com sinceridade você chegar diante de Deus, querendo uma renovação, esse gatilho é acionado e você pode voltar
para estar debaixo da presença de Deus. Olha quão superior é a nova aliança. É aquele exemplo que eu te dei. A velha aliança, ela depende de você agarrar, de você esforçar, de você andar. Vamos guardar os mandamentos, vamos lavar as mãos antes de comer, vamos colocar os filactérios, vamos colocar o turbante, vamos colocar a roupa sacerdotal, vamos colocar o linho puro, vamos entrar no tabernáculo, vamos sacrificar sobre o altar, vamos comer os pães da preposição, vamos receber a luz do candelabro, vamos orar no altar de incenso para passarmos o véu, para chegarmos lá e era só o sumo sacerdote diante da arca. Agora não. Você passa por tudo isso diretamente, o caminho está completamente aberto. O caminho da tenda do átrio, o caminho da cortina do santo lugar e o véu que está no santíssimo lugar. Os 3 véus são abertos para você e você chega diretamente diante da arca de Deus. Através do sangue de Jesus, através do Cordeiro de Deus. Amém? Lúcia, Luciano Alves, Márcia Cristina, aperfeiçoados, exatamente. Fomos aperfeiçoados, não perfeitos. Fomos santificados sem sermos santos. Nós somos santos porque o sangue de Jesus está sobre nós. Não é porque não erramos. Somos aperfeiçoados, não é porque somos perfeitos, mas é porque o sangue de Jesus está sobre nós. Muito pelo contrário. Talvez tenhamos muito mais defeitos do que os patriarcas. Pois, versículo 28, penúltimo versículo. Não, versículo 27. Ora, essa palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. As coisas que não são abaladas permaneçam para sempre, né? As coisas agora que são abaladas vão ser a terra. Em 1 Pedro diz, né, que as coisas abaladas serão abaladas pelo fogo. Apocalipse 21, 22, novo céu e nova terra, essas coisas abaladas passarão. Então, vocês agora estão sendo exortados por coisas eternas, de um superior sacrifício de Cristo que é eterno, de um superior sacerdócio de Cristo que é eterno, de um tabernáculo superior que é eterno. Tudo aquilo era figura do que você está agora aperfeiçoando, mesmo não sendo perfeito. Não entre nessa pilha de que você não pode pecar, de que você é perfeito. Isto é, se você fosse perfeito, você não teria necessidade do sangue de Jesus. Isto é uma afronta à crucificação. O sujeito dizer que não peca é uma afronta contra a crucificação. Então, para que serviu a crucificação? Para que serviu o sangue? Foi exatamente isso. Ele serviu exatamente isso, para que os nossos pecados diante de Deus fossem perdoados, para que a separação, para que o véu que nos separava, o véu que separava, já não separa mais, né? Eu sempre lembro dessa música aqui para vocês lembrarem, né? O véu que separava, já não separa mais. Então, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Vocês foram aperfeiçoados, vocês passaram o véu, estão diante do Deus Pai Todo-Poderoso,
não no Monte Sinai, mas no Monte Sião, que simboliza o Monte da Graça. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável. Faz assim comigo. Vou repetir. Decore esse versículo. Por isso, recebendo, vou colocar o vós aqui no sentido de todos nós. Por isso, no sentido de vocês. Por isso, recebendo vós. E eu também. Nós. Não um reino inabalável. Aquele reino, a roupa do sacerdote corrompia. O sacerdote morria. Até mesmo a arca era destruída, mesmo feita de ouro. O tabernáculo, ele tinha 6, 7 camadas, às vezes, em alguns lugares, de peles de animais. Eram corrompidos pelo sol, pelo sal, pelo vento do deserto. As estacas eram comidas pelo sal. Tudo, a roupa do sacerdote acabava com o tempo. Então, tudo aquilo prefigurava um reino inabalável. Quando você entrar no reino de Deus, você já participa dele agora pelo corpo. Não, você ainda tem um corpo do pecado. Vencendo a morte, não. A pessoa, tem gente morrendo aí todos os dias. A morte não foi vencida ainda. Já foi vencida por Cristo de fato, mas realmente ela será o último inimigo a ser vencido na segunda volta do Senhor. Então, legalmente ela será vencida. De fato, ela já foi vencida. Então, Jesus tomou para nós um reino inabalável, onde não se envelhecem as coisas, nem os homens, onde não se morre, onde não se pensa e se emociona com dor. Ainda teremos muito, uma eternidade, a eternidade, para conhecer a mente de Deus. Eu fico encabulado de ver uns caras que querem desenvolver teorias na Bíblia que parecem, né, que a Bíblia não fechou essas teorias. Não fechou porque essa mente nossa só vai compreender coisas soteriológicas, coisas do verdadeiro tempo de Deus, da essência de um tempo, de um espaço, só na eternidade. E eu fico vendo uns meninos, até mesmo teólogos, querendo estudar, querendo falar de coisas que para eles não é dado ainda a nos conhecer. A própria Bíblia diz isso para nós, lá em Deuteronômio 29, Deus nos exortando para que nós não entrássemos em crise. Ele fala assim para nós, olha só, Deuteronômio 29, olha o que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Então, existem coisas encobertas que vocês não ficarão sabendo. Não adianta ficar discutindo teologias que não se fecharam. Predestinação e presciência. Predeterminação e livre-arbítrio. Isso não se fechou na Bíblia. Isto é o que a Bíblia chama de
coisas encobertas que pertencem a Deus. Não adianta você querer entender o atemporal e o temporal de Deus numa perfeição. Você precisa somente crer que Deus é atemporal e é temporal ao mesmo tempo, e que é uma coisa fantástica. E que se a gente compreendesse tudo agora, o que é que a gente ia ficar fazendo no céu? Ficar de nuvenzinha, pulando e cantando? Que gracinha, igual o anjinho. Ah, meu amigo, você acha que essas figuras medievais do céu são as figuras que Deus tem para nós? Eu quero terminar dizendo para vocês aqui o último versículo: pois essas palavras estão muito perto do coração, de ti, e da tua boca e do teu coração, para cumprires, né? As palavras aqui de Deuteronômio, um dos últimos versículos de Deuteronômio, fala isso. Mas lá já em Deuteronômio, fala que nós não conheceremos a palavra de toda. Ela está muito perto de ti, da sua boca e do teu coração. Mas tem palavras que estão encobertas. Eu li esse versículo aqui para explicar a vocês que tem palavras que vão ser nos reveladas. Elas estão muito perto de nós e do nosso coração. O 30:14 fala isso. Mas o 29 de Deuteronômio fala que as encobertas, não, elas não estão perto da sua boca. Você não vai entendê-las. Não é como diz, já citei aqui quantas vezes para você, Romanos 1, 34, 35, a profundidade do conhecimento, tanto da ciência quanto do conhecimento, como inescrutáveis são os seus caminhos, como é muito maior a sua mente do que a nossa. No literal, ele está dizendo o seguinte: vocês não vão entender os insondáveis caminhos de Deus, vocês não vão entender os inescrutáveis juízos de Deus, vocês não vão entender a profundidade de Deus. Vocês vão entender as profundidades de Deus, né? Calma, mas num outro corpo. Não nesse agora. Nesse agora nós não temos capacidade. Nesse agora, cabe-nos a pensar até onde damos conta, a entender até onde nós formos. Porque do Senhor nós podemos receber agora ficarmos debaixo da sua graça, ficarmos debaixo do monte santo do Senhor, da aliança de Deus chamada a graça, pela qual sirvamos a Deus, ficarmos debaixo dessa graça, não arredar o pé da graça, não ficar igual um menino, igual uma folha de bananeira, como diz lá, igual uma folha no vento, igual um vento que sopra, e de doutrina para doutrina, amanhã, hoje eu creio nisso, amanhã eu creio naquilo. Não, você que é maduro na fé, você está nesse versículo aqui, ó. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, Romanos 12, 28, retenhamos a graça. Quer dizer, fiquemos firmes nessa graça. Lá em Romanos 5, a qual estamos firmes e nos gloriamos na glória de Deus. E não somente nisso, até mesmo nas tribulações, pela qual servamos a Deus de modo agradável. Quem serve a Deus de modo agradável é aquele que anda na graça de Deus, com reverência e santo temor. A graça nos traz reverência e santo temor. Ela não é desmiolada. A graça não é barata. Ela não é vendida a um preço barato. Ela foi vendida por preço de sangue.
Então nós estamos debaixo dela, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E esse mesmo fogo vai transformar todo esse universo, toda essa terra, como diz em 1 Pedro em Apocalipse, e novos céus virão para nós. Amém. Glória a Deus. Este é o capítulo 12 de Hebreus. Vamos encerrar com a oração. Senhor, nesse capítulo somos, Senhor, chamados aqui pelo apóstolo, pelo escritor de Hebreus, a sermos Cristo, sermos iguais a Cristo, pequenos Cristos, a nos contentarmos com algumas provações, porque sendo provados, nós crescemos, a crise produz mais conhecimento, mais graça, mais bem-aventurança, mais a crise, em vez de nos matar, a crise nos leva a ter uma vida melhor, como diz em Romanos 12. E também, Senhor, para que fiquemos firmes nas promessas inabaláveis, que são, Senhor, balizadas, que são engraxadas, que são untadas pela graça de Deus e não pela lei. Então, Senhor, que nós possamos ficar debaixo da graça, sem culpa, sem acusação, livres, totalmente livres para louvar, para levantar as mãos, para chegarmos diante de Ti, Senhor, sem culpa alguma, libertos pela graça. Como diz Tiago, a graça chama-se a lei da liberdade. Amém? Um dos sinônimos da graça está lá em Tiago 1,7, a lei da liberdade. A lei mosaica, não. Era a lei da condenação. A lei da graça, não. É a lei da liberdade. Fique em paz. Amanhã a gente vai para o capítulo 13, amanhã, quinta-feira, e vamos ver se terminamos amanhã ou sexta-feira. Fique na paz. Que Deus te abençoe. Até amanhã.